Graças, paz. Graças, paz. Irmã Cristina. Oi. Graças e paz a todos aí. Paz, irmã Cristina. É um privilégio, né, estarmos aqui reunidos como família do Senhor, né? Porque o mundo que nós vivemos hoje, ele poderia estar muito bem nos desviando para vários lugares, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que são predestinados, né, ao teu reino, eles têm prazer em estar fora dessas coisas do mundo, mas diante da sua presença. E uma coisa assim que salta aos olhos é o privilégio que o Senhor nos concede, né, de mesmo sendo pecadores por nossa parte carnal, Ele nos amar por conta do nosso eu espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que Ele está irado contra toda a carne, mas o Espírito do Senhor, que habita em nós, Ele nos redime de todo o mal, de todo o pecado, a ponto de nos dar uma nova chance, nos vivificando em Cristo, né, como diz a palavra, para que possamos alcançar a vida eterna e também o seu reino. Gostaria de pedir à irmã Cristina para que comece o curso assim, orando, né? Para que o Senhor, não somente aqui, mas também lá na sua residência, né? no seu trabalho, aonde está a sua filha também, o seu genro, para que o Senhor seja presente abundantemente cada vez mais. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradeço por esse dia maravilhoso que Tu nos deste, pelo alimento que está sempre à nossa mesa, que o Senhor sempre supre as nossas necessidades físicas e que possa a espiritual que seja abundante em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Teu santo nome, para louvar, para engrandecer o Teu nome, para aprender mais de Ti, Senhor. Fala conosco nessa manhã, que possamos, Senhor, não só ouvir a Tua palavra, mas que possamos viver em espírito e em verdade, Amém, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida do Fernando, da Jusilene, do Emanuel, do Luiz, da Janice, da filha dela também, da sua neta, que o Senhor abençoe, guarde, guie e que possa cada dia mais estar nos teus atos, Senhor. A vida da Inesita, fortaleça a tua serva, no teu amor, que ela possa cada dia mais ter saúde, ter prazer, Senhor, de estar te buscando em espírito e verdade. Sim, Jesus. A vida também do seu esposo, que o Senhor possa abençoar, guardar a vida dele grandemente, Senhor. Abençoa a vida do Ralph, visita ele nesta hora com a sua família, que o Senhor possa estar abençoando o teu servo, capacitando ele cada dia mais, Senhor, na tua palavra, nos ensinamentos que ele traz para nós, Senhor, que são coisas do Espírito, Senhor, porque não sai da boca dele, mas é o Senhor que fala, Pai. Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha filha, pela vida do namorado dela. Que o Senhor possa, Pai, um dia alcançá-lo, Senhor, porque eles possam ser libertos, Senhor, das coisas vãs dessa vida, Senhor, e queira, tenha vontade de te buscar, de estar nos teus caminhos, porque não há outro além de ti, Senhor. Que o Senhor possa também, Senhor, estar abençoando, né, todos os filhos de João, os netos, as noras, os bisnetos, Senhor. Que o Senhor também alcance essa família, Senhor. Que o Senhor possa estar operando milagres, Pai.
na vida de cada um, que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai. Amém. Que as coisas dessa vida vão perecer, que nada tem proveito, Senhor, que são tudo passageiros. Estamos aqui de passagem, Senhor. E que muitos não entendem e vivem correndo atrás do vento, Senhor, sem ter a noção de tão grandioso que é estar em espírito e ter a esperança da vida eterna, Senhor, que muitos não têm, que muitos possam ser alcançados, Senhor, nesse sentido. Te agradeço por tudo, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Em nome santo do teu Filho amado. Amém. Amém. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Aqui, como aquele só. Me falte água ou alimento ou suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda luz, só não me falte a presença de Jesus. Tua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol, onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só
Irmãos, existe uma passagem na Bíblia que fala sobre a parábola do joio e do trigo, né? E a diferença do joio para o trigo é uma só. Se você pegar o joio e se pegar o trigo, eles são bem parecidos. Só que a única diferença é que o joio, ele não produz fruto, não produz o grão. Já o trigo produz. Né? E nessa parábola, diz que o inimigo semeou o joio. E cresceu o joio e o trigo juntamente. Mas o dono da colheita disse, olha, deixai até que os grãos fiquem maduros, para que ao seu tempo seja recolhido o trigo para o celeiro e o joio seja lançado no fogo. Isso vem a remeter nas nossas vidas da seguinte forma: como que nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento para o reino? Isso está diretamente ligado a um texto lá em 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios 3? Isso. Cadê a letra? Lá no final, Lizia. Não, Abre pra ela. contrário. Dá aqui, você vai abrir pro seu lado. É lá pra cá. Amém. Só não sabe ver por essas coisinhas aqui não, né, Lezia? Não enxergo. Tá bem parado, apagado. 2 Coríntios 3. Aqui é só Coríntios. 2 Coríntios. Qual versículo? O texto todo. Acharam? Amém. Amém. Vem. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos alguns de 3. cartas 3. de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, escrita e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que isso quer dizer? Que se tão somente nós pegarmos as Escrituras, né, a Bíblia, né, e começarmos a ler, sem que o Espírito nos guie, sem que o Espírito nos dê uma orientação, é uma simples letra. Por conta disso, existem várias denominações. Por quê? Porque por interpretação humana, os homens começaram a dizer, isso é tal coisa, isso é tal coisa, isso está errado, isso aqui que está certo, e começaram a se dividir. E isso é uma astúcia do diabo. Por quê? Porque quando Cristo foi impelido ao deserto, depois de ser batizado por João Batista, Satanás usou a letra contra Cristo. Só que Cristo é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra.
dá vida a todos e todas as coisas. Portanto, Satanás naquele momento, ele utilizou a letra. Talvez ele nem esteja contando que Cristo, apesar de estar em forma carnal, ele é o Verbo. Ele não deixou de ser o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Anteriormente, o Senhor falava aos profetas e os profetas não viam. Os profetas não viam o Senhor. Só que Deus falava em Cristo e todos viam a Cristo. Tanto que, certo momento, perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: vocês têm me visto e ainda dizem: mostra-nos o Pai? Não sabes vós que eu estou no Pai e o Pai está em mim e nós somos um só? A incredulidade é que leva à decadência do homem. Quando o homem se firma na letra, aqui está dizendo que a letra, ela veio pelo ministério da morte. Mas que ministério da morte é esse? Ué, as pessoas estão pregando a letra, falando de prosperidade, falando que você tem como enriquecer, que você vai enriquecer, que você pode fazer o que você quiser, que de acordo com a interpretação deles. Só que isso está errado. Primeiramente, temos que entender que o Senhor, ele está irado contra toda a carne, porque pela carne entrou o pecado no mundo. E está escrito: carne e sangue não herdam o reino dos céus. Se carne e sangue não herdam o reino dos céus, logo a Escritura não é para carne e sangue, é para o seu espírito. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A única coisa que o Senhor fez que volta para Ele é o Espírito que Ele te deu. Porque ao homem, está predestinado a morrer, o seu corpo ir ao pó, o Espírito a Deus que o tomou, a Deus que o deu. E Ele tanto te deu e Ele tomará. E a sua alma é que será julgada. Tanto que quando aquele homem que teve abundância, farturas, na sua colheita, que mandou derrubar celeiros e construir outros maiores, disse: folga minha alma, porque tenho colheitas, tenho frutos para muitos anos. Mas veio uma voz e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. É a alma que será julgada. É ela que será julgada. E se ela for julgada infiel, será lançado tanto sua alma quanto o seu corpo no lago de fogo. Mas se você for achado fiel na balança, o seu corpo permanecerá no pó, mas sua alma receberá um novo corpo, da qual está preparado pelo Senhor, só aguardando. E aqui diz: e se o ministério da morte, gravado com pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, que era transitória, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glorioso. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Certamente que o antigo pacto, que era a letra, foi glorioso. Porque foi dado pelo Senhor, foi glorioso. Porém, quando Cristo veio,
Cristo, sendo filho, ele é maior do que Moisés, que é seu servo. Então ele é muito excelente em glória. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Porque a glória do antigo pacto, né, simbolizada por Moisés, foi transitória. Findou-se. Como que findou-se? Findou-se, como diz o escritor aos Hebreus, que morrendo o testador, é validado o testamento. Quando Cristo morreu, ele firmou um novo testamento, um novo pacto. Não com sangue de bodes e carneiros, mas com seu sangue precioso. Entrando uma vez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, levando à presença do trono de glória, à presença do Pai, o seu sangue. Não sangue alheio, não sangue de bodes e cordeiros, mas o próprio sangue. E agora não existe mais aquele velho caminho. Aquele que anda pelo velho caminho está andando diretamente para a morte. Mas os que andam em espírito estão andando no caminho da vida. É isso que está dizendo. Mas como saber se é o ministério da letra ou do Espírito? Hebreus capítulo 4 diz o seguinte, porque... Vamos lá, vamos ler. Hebreus capítulo 4. Quatro, 12. Ela é lá para trás no deserto. Não, papá, pra lá. Mas Pra lá. é, Isso. isso. Vai. Achou? Hebreus 4. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra, ela é viva. É ela que nos une ao Senhor, né? Porque a palavra aqui, ela é o verbo, ela é Cristo. Ela é viva. E conhecereis a verdade vos libertará. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você pega uma palavra escrita, vida, caminho, e você pega e coloca Cristo no lugar, você vai ver que o sentido daquilo ali fica bem mais claro. Porque a nossa vida está escondida em Cristo, nosso Senhor. Porque nós, ainda que formos gentílicos, segundo a carne, nós nascemos, segundo o Espírito, em Cristo. Por isso que a palavra diz sim, que nós devemos mortificar o nosso corpo carnal, para que possamos viver não mais como nós vivíamos anteriormente, mas viver em espírito e em verdade. Porque assim são os que aprovam o Senhor. Porque não será nem no templo em Jerusalém, nem no monte Gerizim, diz o Senhor, a mulher samaritana. Mas importa que os que adorem ao Senhor
o adorem em espírito e em verdade. E como que a gente vai adorar o Senhor em espírito se não tem manifestação de poder? Por que isso? Vamos ver também? Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo em Pentecostes. Para eles é o novo. Que isso? Atos Sai 2. pra trás. Isso, Atos capítulo 2. Atos. Isso. Tá, pera. É o novo. Aqui, meu filho, ó. Tô lendo isso daqui, ó. Ah, Não, já sumiu a carretinha todinha. quê? Nem sumiu a carretinha. Achou? Para entendermos esse texto aqui, eu vou citar aqui uma passagem rápida. É qual que é, mano? Atos 2. Lucas. Quando Cristo, já ressurreto, estava para ser levado aos ares, ele deixou uma ordem bem clara. Aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque há de descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui, no livro de Atos, capítulo 2, diz exatamente isso. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estávamos todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão embriagados. Eles estavam embriagados, porque as suas botijas estavam cheias do Espírito. Não de álcool, mas do Espírito Santo do Senhor. Uma outra citação
bem breve aqui. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Você quer diferenciar um culto onde tem manifestação do poder, onde a palavra ali habita, e um culto onde não tem? É simples. Quantas e quantas vezes alguns aqui de nós já foi em um culto e que lá se emocionou demais, mas logo assim quando chegou em casa se sentiu vazio? Isso foi um culto de letra e não de palavra, não de manifestação de poder. Por quê? Porque quando você chega em casa, você chega com a botija cheia. E se você permanece com a botija cheia, o que você faz? Você procura outra botija, porque você já está transbordando. E você vai procurar outra botija para poder você encher. E outra botija para você encher. Lembra da palavra da viúva? Os credores bateram a porta dela. E o profeta disse, o que tens em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Traz as vasilhas. E encheu. E tragam mais, não tem mais. Até que cessou o azeite. E ele disse, vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. O que isso quer dizer? Se você está cheio do Espírito Santo, você está transbordando, esse azeite não pode ser desperdiçado. Ele tem que ser para preencher uma nova botija. Uma nova pessoa. Um vaso novo. Que está ali sedento, querendo ser preenchido. Porque se ele não é preenchido, né, é como uma casa. Que se estiver vazia, uma pessoa vai lá e entra. E vai habitar. Se o Espírito Santo não habita em você, o inimigo vai fazer de tudo para habitar. E você pode até dizer, aqui não, mas com as suas ações, com o seu falar, com o seu proceder, você acaba cedendo a tudo que o inimigo quer. Porque o Espírito não está ali para te aconselhar, ele não está ali para te ajudar a se livrar daquilo. No livro de Apocalipse, capítulo 3, fala sobre Filadélfia e logo depois sobre Laodiceia. A única igreja do livro de Apocalipse que é bendita pelo Senhor é Filadélfia. Laodiceia não tem manifestação de poder. Já vimos várias e várias coisas nas TVs, vídeos falando que fez milagres, que fez isso, que fez aquilo, aconteceu. Puro teatro. Puro teatro. E a palavra diz que isso tudo que eles falam é mentira. Sabe por quê? Porque o Senhor não habita em templo feito por mãos de homens. Mas Ele habita no coração do homem. Dentro de Laodiceia, tem povo do Senhor? Tem. A própria palavra diz. Só que esses que são do Senhor, estão em Laodiceia, por ignorar a palavra, serão moídos. Entrarão no reino, mas passarão pela provação. Serão moídos. Diferente de Filadélfia.
Porque Filadélfia, ela entra logo no arrebatamento. Mas o Senhor, o que, que o Senhor diz? O Senhor ele nos deixou enigmas, pistas, porque o que, que isso significa? Me fez lembrar, sabe o quê? Quando o Senhor pegou e multiplicou os pães e peixes. Sabe, aqueles 12 cestos são os que vão ficar na grande tribulação, serão moídos. Mas o Senhor falou, ó, cata tudo, que nada se perca. Nenhum dos que são do Senhor, que estão em Laodiceia, serão perdidos, mas serão moídos. E o Senhor deixou bem claro isso, ainda estando vivo, na pregação. Quando mandou lá sentar o povo lá e fez a multiplicação dos pães e peixes. Portanto, se algum lugar, se alguém vier com alguma palavra dizendo você será próspero, você vai enriquecer, mentira. Ah, mas que você tem que fazer tal coisa para o Senhor, para que o Senhor te abençoe. Mentira. Porque a palavra do Senhor diz que nós, que já ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição, mortificamos a nossa carne, ressuscitamos com Ele, nós somos, não seremos, nós somos abençoados com todas as bênçãos, mas as bênçãos são espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E essas bênçãos é que nos leva a enxergar a palavra, que ela é viva e eficaz. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela que nos une ao Senhor. Porque o pecado veio e nos fez separação do Senhor. Porque o Senhor é santo. Nós nos contaminamos com o pecado, mas o Senhor não se contamina. Por isso existe essa separação. Mas aí veio a palavra para nos unir novamente, fazendo com que a nossa esperança seja revivida em Cristo, na sua morte, no derramar do seu sangue. É uma coisa assim que poucos vão entender, mas que é poderosa. Muitos pelo mundo aí afora pode ter, sei lá, a vida inteira dentro de um sistema religioso, seja ele qual for. Não, que eu sou ali fervoroso e tal, mas não conhece isso. E nós temos o prazer de conhecer, de nos deleitar. Porque a palavra, apesar de ser viva, ela é alimento para o nosso espírito. Por mais que nós necessitamos de alimento para o corpo, mais ainda é o alimento do espírito. O Senhor diz, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você tem que me buscar. O principal, o primeiro, é buscar o Senhor. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando vierem falar de prosperidade, faça uma pergunta. Se existe prosperidade da qual vocês estão falando, por que Abraão, chamado amigo de Deus, por Deus, não herdou o espaço de um pé? Mas reconheceu que era estrangeiro e peregrino neste mundo. Diz aí. Por que ele herdou? Ele não herdou, aliás. E isso diz a Escritura. Portanto, aquele que quer viver um evangelho de vista, que viva. Mas é outro evangelho.
palavra diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Nós temos que crer que aquilo que nós não vemos é poderoso para fazer aquilo que nós vemos ser transformado. Nós clamamos para que uma pessoa se arrependa, para que uma pessoa se converta, para que um demônio saia, sem ver aquele que disse que vai e em meu nome vos farão coisas maiores do que eu fiz. E é isso que nós devemos ser. Fiéis à palavra do Senhor. Porque Ele morreu na cruz para nos dar poder e autoridade sobre tudo novamente. Poder e autoridade da qual foi tirada lá no Éden quando o homem caiu. Mas o Senhor Ele foi lá, derrotou Satanás e nos deu de volta. Não a todos os homens, mas à igreja. A multiforme sabedoria do Senhor aqui na terra. Sozinhos nós não somos nada. Mas juntos nós somos o corpo do Senhor. Amém? Amém. Graça e paz. Pode falar, irmã.